A cada um que vencer, que continuar fazendo as coisas que me agradam até o fim, darei autoridade sobre as nações. E seja bem-vindo a mais uma leitura de um capítulo, né? Do capítulo 2 de Apocalipse, é isso mesmo. Vamos lá, vamos começar a ler? Olha só. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva essa carta. Escrevo para transmitir-lhe uma mensagem daquele que tem as 7 estrelas na mão direita e os 7 castiçais de ouro. Eu sei quantas coisas boas que você está fazendo. Olha só, Jesus sabe tudo que a gente faz, né? Ele falou, eu sei quantas coisas boas você está fazendo. Tenho contemplado seu árduo trabalho e a sua perseverança. Sei que você não tolera o pecado. Olha isso, gente. Que tem examinado cuidadosamente a pretensão daqueles que se dizem ser apóstolos, mas não são. E já descobriu que eles são mentirosos. Olha aí. Você tem sofrido por mim com perseverança, sem desistir. Olha aí, gente. Agora, ó, presta atenção. Todavia, tem uma coisa contra você. Você não me ama como no princípio. Lembre-se de onde você caiu. Outra vez e trabalhe como fazia no início. Caso contrário, eu virei e tirarei o seu castiçal do lugar dele. Olha só, como é importante a gente perseverar no primeiro amor. Por mais que a gente esteja passando perseguições e lutas, a gente tem que amar Deus acima de todas as coisas. Então ele está falando aqui, ó, todavia, tenho uma coisa contra você. Você não me ama como no princípio. Lembre-se de onde você caiu e volte outra vez e trabalhe como fazia no início. Caso contrário, eu virei e tirarei o seu castiçal do lugar dele. Olha aí. Porém, há isto de bom a seu respeito. Você detesta as obras dos nicolaítas, como eu também as detesto, né? Depois você vai no Google e vê lá, pesquisa lá, nicolaítas. Você vai ver o que são as obras, né, dos nicolaítas. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. A todos os que forem vitoriosos, eu darei o direito de comer do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém, gente? Olha só. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva esta carta. Essa mensagem vem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto e depois voltou à vida. Eu sei o quanto você sofre pelo Senhor. Eu sei tudo a respeito da sua pobreza. Olha, Deus sabe tudo, tá vendo? Mas você tem riqueza. Olha, ele tá falando, mas você tem riqueza. Conheço a calúnia daqueles que se opõem a você. Que dizem que são judeus, mas não são, porque sustentam a causa de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer, pois o diabo brevemente lançará alguns de vocês na prisão para experimentá-los. Vocês serão perseguidos durante 10 dias. Mostre-se fiel até mesmo quando estiver enfrentando a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Aquele que for vitorioso não sofrerá a segunda morte.
Agora ele fala: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: esta mensagem vem daquele que empunha a afiada espada de 2 gumes. Eu estou bem ciente de que você mora na cidade onde está o trono de Satanás. Apesar disso, você tem permanecido fiel a mim e recusou a negar-me, mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto entre vocês, onde habita Satanás. Agora presta atenção, atenção! Todavia, eu tenho algumas coisas contra você. Você tolera no seu meio alguns que seguem os ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra o povo de Israel, envolvendo-o em pecados sexuais e estimulando-os a ir às festas de ídolos. Sim, existem alguns desses mesmos seguidores de Balaão entre vocês que seguem os ensinos dos nicolaítas. Aí ele fala, atenção, mude a sua mente, a sua atitude. Caso contrário, eu virei a você subitamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Todo aquele que for vitorioso comerá do maná escondido. E a cada um eu darei uma pedra branca, e na pedra branca estará gravado um nome novo que ninguém mais conhece a não ser aquele que o recebe. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve esta carta. Esta é uma mensagem que vem do Filho de Deus, cujos olhos penetram como labaredas de fogo, cujos pés brilham como bronze reluzente. Eu estou ciente de todas as suas obras, tá vendo, gente? Deus está ciente de todas as nossas obras. Ele vê tudo, né? Tudo, o Senhor vê todas as coisas. Olha só. Eu estou ciente de todas as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua paciência. E observo o seu constante progresso, fazendo mais agora do que no princípio. Atenção, olha só o que o Senhor vai falar agora. Todavia, tenho contra você o seguinte: você está permitindo que Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, instigue os meus servos a praticar imoralidade sexual e a comer carne que foi sacrificada aos ídolos. Eu dei tempo a ela para mudar a sua mente e atitude da sua imoralidade sexual, porém ela recusou. Agora preste atenção ao que estou dizendo. Eu a prostrarei doente numa cama, numa tremenda aflição, juntamente com todos os seus seguidores imorais, a menos que se voltem para mim novamente, arrependidos do pecado que ela pratica, e ferirei de morte os filhos dela, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda profundamente o coração e a mente dos homens. Eu darei a cada um de vocês aquilo que merecer, tá vendo? Deus é aquele que sonda profundamente a nossa mente e o nosso coração. Então, ele tá falando aqui, ó, a menos que se voltem para mim novamente, arrependidos dos pecados. Gente, Deus perdoa. O que ele quer é que a gente se arrepende dos pecados e voltem para ele, né? Olha lá, vamos continuar com a leitura. Aí ele fala aqui, ó, quanto aos restantes de vocês de Tiatira, que não seguiram o falso ensino dela, as verdades mais profundas, né? Aqui, ó, como eles as chamam, né? Os profundos segredos de Satanás. Não pedirei de vocês mais nada além do que já pedi. Então somente segure com firmeza o que vocês têm, até que eu venha. Tá vendo? A cada um que vencer,
que continuar fazendo as coisas que me agradam, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com uma vara de ferro. Elas serão esmigalhadas como um vaso de barro quando é quebrado em pedaços. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. E também darei a vocês a estrela da manhã. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Olha aí, gente. Uma das partes que mais me chamou a atenção aqui, e eu quero ler de novo antes da gente terminar essa live, essa leitura, né? Está no versículo, capítulo 2, que a gente está lendo, versículo 4, que está falando assim, ó. É muito bom a gente pensar na repreensão, né? E prestar atenção, né? O que a gente pode estar fazendo para mudar. Tá assim, ó. Todavia tem uma coisa contra você. Você não me ama como no princípio. Lembre-se de onde você caiu e volte outra vez. Trabalhe como fazia no início. Caso contrário, eu virei e tirarei o seu castiçal do seu lugar. Tá vendo? O outro tá falando assim, ó. Não tenha medo, né? Aqui ele tá falando, mostre-se fiel. Peraí, o outro aqui, ó. Versículo 14. Todavia, eu tenho algumas coisas contra você. Você tolera no seu meio alguns que seguem os ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra o povo de Israel, envolvendo-os em pecados sexuais, estimulando-os a ir às festas de ídolos. Tá vendo, gente? Aqui ele tá falando, ó. Então, mude a sua mente e a sua atitude. Se arrependa, ele tá falando. Se arrependa, né? O outro aqui, que ele tá falando aqui, ó. Atenção. Tenho contra você o seguinte. Você está permitindo que Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, instigue os meus servos a praticar a imoralidade sexual e a comer carne que foi sacrificada a ídolos, tá vendo? Então, olha isso, né? Aí ele fala que se a pessoa se voltar para ele, se arrepender dos pecados, né? Então, não vai vir aquela maldição, né? Que ele falou que já tem dado tempo para essa mulher, né? Aí o que ele fala aqui, ó. Amanhã a gente vai fazer o capítulo 3, aí ele fala aqui, ó. E a cada um que vencer, que continuar fazendo as coisas que me agradam, por isso que é bom a gente agradar o Senhor, conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conhecer o que agrada a Deus e praticar, né? Ó, a cada um que vencer e continuar fazendo as coisas que me agradam, até o fim darei autoridade sobre as nações. E lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também darei a vocês a estrela da manhã. Ah, que lindo, né? Glória a Deus, esse foi o capítulo 2. Amanhã a gente começa com o capítulo 3, para a glória de Deus, amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente.